Olá a todos e a todas da internet, eu sou o David, olha aqui, e esse é mais um vídeo da tutoria para a disciplina de álgebra linear, tá bom? Hoje a gente vai fazer a questão 4 da lista 2, referente ao semestre de 2020/5 da UFVJM. A questão 4 é uma questão simples, ela diz para a gente dar um sistema de geradores para cada um dos seguintes subespaços do R3, tá? Bem, o que é o que é um gerador? Vamos começar com essa pergunta, tá bom? O que é um gerador? Bem, um gerador ele é um conjunto de vetores, que eu posso falar que é um V1, um V2 e um V3, de modo que quando eu multiplico, eu faço uma combinação linear desses vetores. Isso acaba me dando um vetor resultante. Vou colocar x, y, z, mas é um vetor genérico, que vai pertencer a um determinado subespaço vetorial. Certo? E esse vetor pode ser um vetor, pode me gerar um vetor genérico. Ou seja, vai ser um conjunto de vetores V1, V2, V3, em que qualquer combinação linear dele vai me gerar, não qualquer combinação, né, mas que uma combinação linear, uma certa combinação linear dele vai me dar qualquer vetor desse espaço vetorial U, por exemplo, né, desse subespaço. Ainda ficou meio vago, não entendi direito. Vamos fazer o primeiro exemplo, que vai ser a letra A, e isso vai ficar mais claro. Certo? A letra A, ela diz o seguinte, né? Que U é um subespaço. A questão já falou que ele é um subespaço, tá bom? Já está claro, ele é um subespaço. Tal que x é igual a menos 2y, ou seja, a coordenada x é igual a menos 2y, tá bom? Então, eu vou escrever novamente. U é igual a um vetor, não, né? Qualquer conjunto de vetor x, y, z pertencente ao R3, tal que nesses vetores o x menos 2y vai ser igual a zero, tá bom? Essa é a condição. Ok. Se meu x é igual a menos 2y, eu posso passar esse 2y para o outro lado da igualdade. Eu posso reescrever esse conjunto desta maneira aqui, ó. X é igual a 2y. Tá bom? Certo. A partir do momento que eu sei que x é igual a 2y, eu posso escrever dentro do meu conjunto. Então, no lugar de x, eu vou escrever 2y, y e z. Por quê? Porque aqui, ó, eu disse que x é igual a 2y. Tá? Isso pertence ao R3, tal que y e z pertence aos reais. Tá. Olha, eu tenho então que o meu conjunto de vetores de U é qualquer vetor que tenha esse formato aqui, ó, 2y, y e z. Certo? Bem, eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável y e tenho a variável z. Eu vou quebrar isso em dois vetores. Eu vou separar esse vetor em dois vetores que sejam um vetor que só tenha y mais um vetor que só tenha z.
Ah, mas por que eu posso fazer isso? Pelo seguinte, ó, se você somar esses dois vetores de novo, perceba que 2y mais 0 dá 2y. Y mais 0 dá y. E 0 mais z dá z de novo. A gente retorna a esse vetor. Conseguiram entender? Então, eu não alterei nada. Fazer isso não altera. Tá? No lugar onde não tem z, eu coloco 0. Tá? Onde tem z, eu prevaleço. E do contrário também. Ó. Aqui tem 2y, coloco. 2y, coloco. Opa, não tem y. Coloco 0 no lugar. Tá bom? Para na hora que eu somar, eu retorno a esse vetor. Aí fala que y e z pertencem aos reais, tá bom? Faltou espaço. Tá. Agora que eu tenho um vetor só com y e um vetor só com z, eu vou colocar nesse vetor aqui, ó, eu vou colocar o y em evidência. Vai ficar y, 2, 1 e 0. Tá? Eu tirei o y para fora do vetor. Por quê? Porque nesse vetor só tem y, então eu posso fazer isso. Nesse aqui, ó, só tem z, então eu posso colocar esse z em evidência, pro lado de fora do vetor. Então vai ficar 0, 0 e 1. Tá bom? Tal que y e z pertencem aos reais. Tá bom? Observa que eu tenho um x vezes um vetor, um z vezes o outro vetor. Isso é uma combinação linear de dois vetores. E eu estou falando que essa combinação linear é igual ao meu conjunto U. Ou seja, esses vetores, eu vou mudar a notação, esses vetores 2, 1, 0 e 0, 0, 1 são os meus geradores. Então pronto, essa é a solução, tá? Notação de gerador é essa, a gente vai usar o colchete no lugar das chaves, tá bom? Então, esses dois vetores compõem o meu conjunto de gerador, tá? E assim a gente acaba com a questão A, tá? Com a letra A. Bastante simples, né? Nada muito complicado. Tá. Agora, se a gente vê a letra B, né? A letra B tem a mesma condição da letra A, ó, esse x. A gente tem aqui, ó, um x menos 2y igual a 0, igualzinho a gente tinha em A, só que a gente tem agora mais uma condição, tá bom? Mais uma condição, que é essa condição aqui, ó. X mais z igual a 0, tá? Então, vamos fazer a letra B. Letra B, tá? Onde ele falou que o conjunto V é composto por x, y, z, pertencentes ao R3, tal que ele disse que o x mais z é igual a 0 e que o x menos 2y é igual a 0. Novamente, eu vou mexer nessa condição para ficar um pouco mais simplificada, tá? Se eu passo esse z para o outro lado, eu tenho que o x é igual a menos z. Ou eu posso falar que z é igual a menos x, tanto faz, tá? Z é igual a menos x. Eu acho que assim fica mais cômodo. E eu passo 2y para o outro lado, x é igual a 2y. Mas perceba o seguinte. Se o x
se o z é igual a menos x, e eu sei que x é igual a 2y, z é igual a menos x. Mas quem é x? X é 2y. Tá bom? Então z é igual a menos 2y. Então agora, tanto a minha variável x quanto a minha variável y, vou reformulando, quanto a minha variável x, quanto a minha variável z, elas dependem de y, tá? Eu posso agora escrever as duas em função de y. Então, no lugar de x, eu vou escrever quem? 2y, y. E no lugar de z, eu vou escrever menos 2y. Tá bom? Bem, perceba que toda vez que a quantidade de condições que eu implico, geralmente reflete a quantidade de variáveis que eu perco. Toda vez que eu imponho uma condição, geralmente eu perco uma variável. Esse costuma ser o padrão mais comum, tá? É um padrão comum, não estou falando que é sempre. Tal que y pertence aos reais. Bem, agora eu não preciso nem quebrar em dois vetores. Por quê? Porque eu já tenho um vetor com uma variável só. Então, eu só preciso colocar o y em evidência. E eu tenho o vetor 2, 1 e menos 2. Tal que y pertence aos reais. E isso é o meu conjunto gerador. Tá bom? Essa é a solução. Tá. Agora, a gente tem o que? A letra C, né? Vamos fazer só uma alteração aqui. Remover, sim. Tá bom, agora a gente tem a letra C. Que ele diz o seguinte, que W, ele tem essa condição aqui, ó. X mais 2y menos 3z. Tá bom? Vamos abrir um novo aqui. Letra C. W é um conjunto x, y, z. Tal que x, qual que é a condição? X mais 2y menos 3z é igual a 0. Ele impôs isso, tá bom? Bem, agora observe que eu só tenho apenas uma condição. Então, provavelmente, eu só vou perder uma variável. E, nesse caso, é isso que acontece. Eu acho que a variável mais simples de isolar é a variável x. Então, se eu passar esses dois termos para o outro lado da igualdade, o que eu vou ter? Eu vou ter x, yz, o vetor x, yz, tal que x é igual a... Se eu passo 3z para o outro lado, menos 3z, fico com 3z positivo. Se eu passo mais 2y, eu fico com menos 2y negativo, tá bom? Ok. Então, no lugar de x, eu vou escrever essa expressão. 3z menos 2y, vírgula, y, z. Tá bom? Tal que z e y pertencem aos reais. Vou passar essa igualdade mais para cá. Observe agora, a gente voltou àquela situação onde eu tenho um vetor com duas variáveis. Então, eu vou quebrar esse vetor em dois vetores, onde cada vetor vai ter apenas uma variável. Então, eu vou quebrar um vetor em y. Então, eu vou pegar os termos que tem y primeiro, né?
eu tenho menos 2y aqui, menos 2y. Eu tenho y no segundo termo, na segunda coordenada. E eu não tenho y na terceira, então vai ficar 0. Tá? Mas, agora eu vou pegar os vetores que tem z. Eu tenho z nessa coordenada, então é 3z. Tá bom? Eu não tenho z nessa coordenada aqui, ó. Aqui eu não tenho z. Então, vou colocar 0. E aqui eu tenho um zzinho aqui. Z. Tá? Tal que xy pertence aos reais. O zy, né, pertence aos reais. Agora que eu tenho cada vetor com apenas uma variável, eu vou colocar essa variável em evidência. Eu vou tirar o y para fora, vai ficar menos 2, 1 e 0. Se eu tirar o z para fora, ó, vai ficar z que multiplica 3, 0 e 1. Observa que agora a gente tem uma combinação linear. Aqui não é uma vírgula, aqui é um mais, tá? Eu tenho uma combinação linear com os valores de y e z, com os vetores menos 2, 1 e 0 e 3, 0 e 1. Então, esses vetores são o meu conjunto gerador. Menos 2, 1, 0, 3, 0 e 1. Tá bom? E esse é o meu conjunto gerador do conjunto W. Tá? Espero que tenha entendido. Tá? E qual que é o restante, né? O que a gente tem mais agora para ver? Bem, se eu olhar o D, né? A letra D, ele pede a intersecção de U e V. Tá? A intersecção de U e V. O que seria essa intersecção? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou no onde eu escrevi. Aqui não tem muito espaço. Aqui tem. Bem, vamos supor que eu tenho um diagrama que representa o conjunto U, certo? E eu tenho um diagrama que representa o conjunto V. Tá bom? Esses pontinhos, eles são os vetores que pertencem a U e pertencem também a V, né? Os pontos que se encontram nessa área que eu estou rachurando aqui agora, eles são os vetores que pertencem apenas a U. Tá bom? Só pertence a U. Não pertence a V. Vamos escolher uma outra cor. Os vetores que se encontram nessa área aqui agora, que eu estou rachurando de vermelho, eles pertencem apenas a V. Tá? Agora, essa área que eu estou rachurando de azul, se encontram os vetores que pertencem a V e a U. A U e a V ao mesmo tempo. Tá bom? Então, esses vetores que estão aqui dentro dessa área azul, ó, eles são os vetores que pertencem à intersecção U e V. Tá? Então intersecção de vetores de dois conjuntos é um vetor que consiga pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem as duas propriedades. Ele tem as propriedades de U, e ele tem as propriedades de V. Agora tem que ver quais são as propriedades de U e quais são as propriedades de V. Então, ó, vou tentar fazer aqui, ó. O intersecção com V, ele vai ser um vetor do R3, né? Ambos são. Tá ok. Agora eu vou pegar as propriedades de U. Propriedade de U.
vão ser, vamos lembrar lá, né? Quem são as propriedades do vetor U? Do vetor do conjunto U? Essa aqui, ó. Tá? Essa é a propriedade. X menos 2y é igual a zero. Então, eu vou escrever essa propriedade. X menos 2y é igual a zero. Tá. Essa é a de U. Agora, e a de V? Essa notação eu estou inventando, tá? Não existe essa notação aqui. É só para fim de didática mesmo. E qual é a propriedade de V? V está aqui, nessa aba. Olha as propriedades aqui. X mais E é igual a zero. E x menos y, 2y é igual a zero. Então, x mais E é igual a zero. E x menos 2y é igual a zero. Tá, então eu tenho que satisfazer essas três propriedades. Tá? Só que, por coincidência, ó, isso é uma coincidência, tá bom? Não é sempre que isso acontece. Essa propriedade acabou sendo igual a essa, ó. A gente tem ela duas vezes. Ou seja, o vetor, o conjunto U, ele está dentro do conjunto de V. Ou melhor, o conjunto, na verdade, o conjunto V, ele está dentro do conjunto U. Para ser mais exato, né? Aqui eu tenho o conjunto U, onde o conjunto U, ele tem essa condição aqui, ó. Todo vetor que tenha x menos 2y igual a zero faz parte do conjunto U. O conjunto V, ele tem essa propriedade, então ele também faz parte. Ele está aqui dentro. V. Só que ele tem essa propriedade a mais, ó. X mais E igual a zero. Nem todo vetor de U tem essa propriedade. Então, o V está aqui dentro, ó. Tá? Se eu escrevi duas vezes, essa mesma propriedade, eu não preciso, né? É meio redundante falar isso duas vezes. Então, agora eu vou escrever essa notação que não existia. E vou apagar uma das vezes, né? Não faz sentido escrever duas vezes isso. É a mesma condição. Deixa eu colocar uma azul só para consertar esse perninha do Z. Isso. É a mesma condição, não faz diferença. Então, note que sem querer eu acabei escrevendo o V de novo, né? Ó, se a intersecção é o próprio V. Nesse caso eu escrevi o próprio V. Tá? Ah, mas se não fosse o próprio V, se as três condições fossem diferentes, aí você iria substituir essas condições dentro do nosso vetor genérico aqui, igual a gente fez antes, e separar, quebrar em três vetores ou em dois vetores. Nesse caso seria um vetor, né? Toda vez que você adiciona uma condição, some uma variável. Isso se tiver, é perigoso o resultado do seu vetor nulo, porque as três condições anulam as três variáveis. Isso é possível. Mas nesse caso, é apenas o vetor V de novo. Tá? E a gente já sabe a resposta, né? Ele dá como conjunto gerador esse vetor aqui, ó. Tá? Então, essa é a resposta. De novo. Essa é a resposta de novo. Espero que tenha ficado claro, tá bom? Só um conselho, álgebra é definição, tá bom? Álgebra linear, ela não tem contas difíceis, né? Não é igual o cálculo 1, por exemplo, que é cheio de... você tem integral, você tem derivada, tem que fazer cálculo de limite. Álgebra são operações matemáticas bem mais simples, só que precisa que você entenda as definições, tá bom? É mais interpretativo. Então, guarde bem as definições, entenda elas, porque isso que vai te ajudar a ir bem em álgebra linear, tá bom? Agora, por fim, eu sei que os vídeos ficam um pouco longos, mas é porque eu faço todas as alternativas, tá bom? Por fim, eu tenho a letra E, que é a soma de V mais W, tá bom?
Bem, para fazer a soma de V mais W, aqueles diagramas vão nos ajudar de novo. Só que agora é V e W, né? Bem, eu tenho o conjunto V. Eu tenho o conjunto W. E a soma é simplesmente varrer tudo isso aqui, ó. Eu vou querer um vetor. Eu vou querer o conjunto que gera V mais o conjunto que gera W. Então todo mundo entra. Todo mundo entra. Ah, mas quando eu adicionava condições, eu fazia uma intersecção. E para somar, como é que eu faço? É simples. Tá? Bem simples. O que eu faço? Eu só vou colocar as condições que os dois tiverem em comum. Tá. Mas, ou melhor, eu ainda posso fazer algo ainda mais simples. Como eu quero tudo isso, fiquei viciado em pintar. Como eu quero tudo isso, eu posso simplesmente adicionar o conjunto gerador, né? Eu tenho o conjunto gerador de V, ele gera qualquer vetor de V, e eu somo com o conjunto gerador de W, que gera qualquer conjunto de W. Então, quando eu agrupo, eu somo esses conjuntos geradores, eu tenho o conjunto gerador dos dois. Como assim? Esse é o de W, certo? Esses dois vetores aqui, ó. Esse é o conjunto gerador de W. Tá? Vou colocar aqui. V mais W. Ele vai ter o conjunto gerador de W mais o conjunto gerador de V. É V mesmo ou é U? É V. Então, que é o número menos 2, 1 e 0, vírgula 3, 0 e 1. E quando eu vou lá ver quem foi o conjunto gerador de V, foi esse cara aqui, ó. 2, 1 e menos 2. Então, vou colocar aqui, ó. 2, 1 e menos 2. Tá bom? Então, esse é o conjunto gerador de V mais W. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você faz parte do período 2020/5, né, na disciplina de álgebra na UFJM, me procure nos grupos do WhatsApp. E comentem se vocês têm alguma sugestão, alguma reclamação. Dê um seu joinha se você curtiu. Siga a página, siga o canal para receber notícias de quando novos vídeos vão sair. E até a próxima!